Irmãos, a paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Nós damos início a mais um programa Jesus Vem. E o tema do nosso estudo de hoje é Em Busca do Reino de Deus. Mas vamos iniciar o nosso estudo fazendo uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que estamos mais uma vez, apesar de todos os obstáculos, para podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que se faça presente no meio de nós, que tire todo o impedimento do inimigo e que a Tua Palavra, a Tua verdade permaneça independentemente de agradar ou não qualquer pessoa. Pedimos o perdão pelos nossos pecados, que o Teu Espírito Santo fale através da minha boca e que eu possa transmitir apenas a verdade daquilo que está escrito. Que o Senhor possa trazer a esse estudo as pessoas que o Senhor assim desejar e que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Gleice, seja bem-vindo ao nosso estudo, que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Como foi anunciado, o tema do nosso estudo de hoje é Em Busca do Reino de Deus. Todas as pessoas sempre estão buscando alguma coisa na vida. E as coisas que as pessoas menos buscam nesse mundo é a Deus e o seu reino. Porque existe, como nós sabemos, dentro do ser humano, um outro Deus que compete com o Deus verdadeiro, chamado Deus Eu, o ego humano. E as pessoas que decidem servir a esse maldito Deus interior, elas se opõem completamente ao Deus verdadeiro. Elas trazem dentro de si muito ódio ao verdadeiro Deus e usam a mentira, a manipulação, o fingimento para poder enganar as pessoas. E assim cria uma barreira entre elas e entre tudo aquilo que Jesus lhes oferece. A irmã me diz, paz seja convosco, pastor Paulo, boa noite, amém, uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino perfeito, onde a vontade de Deus está acima de todas as coisas. Um reino de justiça, de amor e paz, um reino que não terá fim. Ou seja, é o reino que o homem perdeu por ouvir a quem ele não devia ter ouvido. O reino que o homem perdeu por ter desobedecido a Deus. Nós buscamos todos os dias um reino, ou o reino de Deus, ou o reino do maligno. Essa escolha, cada um a faz, consciente ou inconscientemente, através do seu livre-arbítrio. E se você decidir buscar o reino de Deus, você terá todas as oposições possíveis para te impedir de chegar até lá. É importante que nós venhamos estarmos muito bem estruturados dentro da palavra de Deus, para não nos deixarmos sermos intimidados por Satanás e os seus soldadinhos de chumbo. Quem são os soldadinhos de chumbo? Aquelas pessoas usadas por Satanás para tirar você do seu propósito. Irmão Matias, seja bem-vindo ao nosso estudo. O irmão nos diz, paz seja convosco. Amém. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então, na sua caminhada pelo reino de Deus, na sua trajetória, você vai encontrar pelo seu caminho diversos obstáculos. Você vai encontrar pelo seu caminho vários desafios que poucas pessoas estão dispostas a assumi-los, porque se moldam à vontade do mundo e não à vontade de Deus. Você pode estar no meio de 100 pessoas, 99 pessoas pode estar
batemos palma para aquilo que é errado, incentivando aquilo que é errado. Mas não importa o que as pessoas acham, não importa o que as pessoas dizem, importa é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é um espelho que mostra realmente quem é o verdadeiro ser humano. A palavra de Deus, ela revela o caráter de cada ser humano. Porque falar em Deus, só tem um papagaio fala se a gente ensinar. A questão é ter um posicionamento de acordo com a vontade de Deus. E no longo da trajetória humana, principalmente nos últimos dias, nos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, o ser que a maioria da humanidade mais odeia é o Deus verdadeiro e a verdade. Irmã Joseli, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, paz seja contigo, assistindo, boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus. O irmão Matias também, seja bem-vindo, ele nos diz, paz seja convosco. Temos aqui também a irmã Janete, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã nos diz, boa noite, irmãos, paz seja convosco. Amém. Agora, o que é necessário para sermos participantes do reino de Deus? No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, está dizendo assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o que é necessário para sermos participantes do reino de Deus? Arrependermos-nos dos nossos pecados, crermos no Evangelho. Mas para crermos no Evangelho é necessário conhecermos a verdade. Quando a palavra de Deus diz crer no Evangelho, não é crer em parte do Evangelho. Não é crer apenas naquilo que lhe agrada do Evangelho, mas em crer em todo o Evangelho. A própria Bíblia nos ensina que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa o Antigo e o Novo Testamento. Então é importante nós, para crermos no Evangelho, nós devemos examinarmos as Escrituras, para sabermos verdadeiramente o que Deus quer de cada um de nós. A partir do momento em que você decidir buscar o reino de Deus, você vai se levantar um exército contra você. Você vai incomodar muita gente. Porque quando nós buscamos verdadeiramente o reino de Deus em nossa vida, nós passamos a ter algo que os covardes não têm, que chama-se posicionamento. E o posicionamento, ele incomoda o mundo. Ele atrapalha os planos do maligno. Ele atrapalha os planos do mundo. Quando estamos no mundo, estamos no maligno, no reino do maligno. Então, nós podemos percebermos com muita clareza que tudo na vida é uma questão de escolha. Todos nós escolhemos o que nós queremos, todos nós escolhemos o que nós plantamos e todos nós escolhemos o que vamos colher. Não tem ninguém inocente nessa história. Principalmente nós da Igreja de Deus, que fizemos uma aliança com Deus através do verdadeiro batismo, nós temos essa escolha e vamos responder por aquilo que escolhermos. Agora, o reino do maligno que está aí nesse mundo em que vivemos, ele tenta o tempo todo nos intimidar, nos fazer recuar,
nos acovardar. Ele tenta ridicularizar a verdade. Existem certas verdades que, se falarmos, os próprios crentes se escandalizam. Porque a maioria das pessoas não estão acostumadas com a verdade. Estão apenas acostumadas com coisas agradáveis. Aqueles que buscam satisfazer o seu próprio ego, eles só querem a zona de conforto. Eles só querem aquilo que lhes agrada, aquilo que lhes satisfaz. Não é aquilo que Deus quer. Não é aquilo que precisa ser feito. É apenas aquilo que não me custa nada fazer. É apenas o resto de si mesmo para Deus. Quando nós estudamos as Sagradas Escrituras e vemos homens e mulheres que buscaram verdadeiramente o reino de Deus, nós encontramos neles uma característica muito interessante, que eles não priorizaram em momento nenhum a sua própria vontade, mas eles priorizavam sempre a vontade de Deus. E eles não se preocupavam com o preço que eles teriam que pagar por fazer a vontade de Deus. Eles simplesmente tinham um conhecimento da vontade de Deus, iam lá e faziam. Eles não ficavam questionando, eles não ficavam avaliando se devia fazer ou não. Nós temos um grande exemplo, é do próprio Abraão. Quando Deus disse a Abraão: pega o teu filho a quem tu amas e me ofereça esse sacrifício. Abraão não tentou argumentar com Deus, ele não apresentou a Deus outra proposta, ele simplesmente pegou o menino e foi para o lugar onde Deus havia determinado. Então essa é a grande diferença dos homens do passado que buscavam o reino de Deus com essa geração de agora. É claro que nós sabemos que Deus não manda que venhamos matar a ninguém, sacrificar a ninguém. Mas Deus quer que nós venhamos sacrificar, sim, o nosso eu, quando o nosso eu estiver contrário à tua palavra. E sacrificar o nosso eu é deixar de fazer a nossa vontade para fazer aquilo que está em Cristo. Se você e eu colocarmos como nosso guia para entrarmos no reino de Deus o nosso próprio eu, nós nunca iremos chegar lá. Porque o nosso eu, ele só consegue nos direcionar para o mundo, não para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele só conseguiu se direcionar para o reino de Deus quando ele conseguiu matar o seu eu. Tanto que ele declarou: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele entregou a direção da sua vida a Cristo, não a si próprio. Enquanto o seu eu dirigia a sua vida, ele deixou as seguintes declarações:
Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que eu não quero eu faço, não o bem que eu quero. Porque o seu eu estava na direção. Mas quando ele entendeu que a direção da sua vida deveria ser entregue totalmente a Cristo, ou seja, à vontade de Cristo, ele criou uma série de inimigos, ele criou uma série de problemas, mas ele passou a ser guiado na direção certa. Agora, o que o reino de Deus precisa ser para aqueles que desejam alcançá-lo? Está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que nos diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que o reino de Deus ele precisa ser para aqueles que desejam alcançá-lo? Ele precisa ser prioridade. Quando colocamos o reino de Deus como prioridade em nossas vidas, nós colocamos a Deus em primeiro lugar. E como que você e eu podemos ter a certeza, a tranquilidade dentro do nosso coração de que estamos priorizando o reino de Deus? A partir do momento em que nós procuramos sermos pessoas justas aos olhos de Deus. Uma pessoa justa, ela é uma pessoa que ela procura agradar primeiramente, acima de tudo, a Deus. Não que ela não possa agradar as outras pessoas, mas as pessoas vêm em segundo lugar. A vontade de Deus sempre vem em primeiro lugar. Uma pessoa justa é uma pessoa que não favorece um lado nem o outro. Uma pessoa justa, ela não traz dentro do seu coração a perversidade, a maldade, o ódio. Uma pessoa justa, ela não traz dentro do seu coração a vingança. Existem pessoas que, quando não gostam de outras, elas se vingam todos os dias através de pequenas atitudes. Elas trazem um ódio natural dentro de si, satânico. A pessoa, quando está fora do reino de Deus, o reino das trevas está dentro dela. E esse reino ele é manifesto pelas suas atitudes. A sua boca fala do que está cheio o seu coração. Um coração cheio de injustiça, um coração cheio de maldade, de perversidade, de acusação. Um coração cheio de mágoa, de rancor, de ressentimento. Todo aquele que está fora do reino de Deus é um egocêntrico. Ele se coloca com o seu eu como centro de tudo, das atenções, tudo tem que girar em torno de si. Esses são os verdadeiros desgraçados dessa vida. Satanás ele é tão sutil na sua influência sobre a humanidade que ele conseguiu influenciar a humanidade a não entender verdadeiramente o sentido da palavra desgraça. Isso vira um tabu. Falar isso vai acontecer um monte de coisa ruim para mim, vai trair coisa ruim. Isso virou sincretismo religioso. A desgraça ou um desgraçado nada mais é do que uma pessoa que não permite-se viver a graça de Deus na sua vida. É uma pessoa que... O que é a graça de Deus? É o bem merecido que Deus faz ao homem. Uma pessoa desgraçada
ela não faz o bem voluntário. Ela só faz o bem se receber alguma coisa em troca. Ela só faz o bem a outra pessoa por interesse, porque não há graça nela. Há interesse, há trevas. Então o inimigo, ele cega as pessoas através do sincretismo religioso, né? Para que as pessoas não venham compreender a realidade dos fatos, espiritualmente falando. Se você quer ser uma pessoa desgraçada, você tira a graça de Deus da sua vida. Não seja uma pessoa generosa com as outras pessoas. Não seja uma pessoa que saiba perdoar 70 vezes 7. Seja uma pessoa de coração duro, intransigente, injusta, vingativa, fingida. Isso é uma pessoa desgraçada. Que ela não vive a graça de Deus na vida dela, ela não transmite através de si mesma a graça de Deus às outras pessoas através da sua maneira de viver. Quando as pessoas se perdoam umas às outras, elas estão vivendo a graça de Deus. Sabe? Quando as pessoas procuram fazer o bem umas às outras, mesmo que o outro não mereça, ele está procurando viver a graça de Deus, porque a graça de Deus é o bem merecido de Deus ao homem. Então existe pessoas que só querem receber, mas que não querem oferecer aquilo que elas querem receber de Deus. Deus dá a ela a graça, mas ela não quer repassar. Deus dá a ela o talento, mas ela não quer multiplicar, ela quer enterrar. E isso é muito grave. Então, o reino de Deus, ele precisa ser uma prioridade na vida daqueles que querem alcançá-lo. Ou seja, ele tem que vir em primeiro lugar. As nossas atitudes, elas devem serem pautadas, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas devem serem pautadas dentro da vontade de Deus. O Senhor Jesus, ele nos deixou bem claro muitas coisas sobre o reino de Deus. E como podemos nos apoderarmos do reino de Deus? De acordo com o livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 12, nos diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. Há traduções bíblicas que diz por violência. E os que se esforçam se apoderam dele. Então, como nós podemos nos apoderarmos do reino de Deus? Através do esforço diário em alcançá-lo. Em não nos deixarmos sermos vencidos pelo reino das trevas. Como que você é vencido pelo reino das trevas? Quando você passa a agir como aqueles que estão nas trevas. Quando você passa a ser uma pessoa mentirosa como eles, como você passa a ser uma pessoa falsa como eles, como você passa a ser uma pessoa manipuladora como eles. Como você passa a ser uma pessoa incapaz de perdoar como eles. Né? Então o reino de Deus ele é alcançado por esforço. Um esforço muito grande. Tudo aquilo que é alcançado por esforço é algo que tem valor.
Se você é uma pessoa que existe alguém na sua vida que você odeia, que você não suporta, que você não consegue perdoar, que você não dá chance a essa pessoa de ser uma pessoa melhor, você está distantíssimo do reino de Deus. Por mais que a sua vida seja abençoada, por mais que tudo dê certo na sua vida, por mais que você tenha dinheiro, que você tenha amigos, que você seja reconhecido, mas não é o que as outras pessoas acham, não é o que as outras pessoas dizem, é o que a palavra de Deus diz. Então é necessário haver um esforço sistemático, ou seja, ininterrupto, para lutarmos interiormente, que onde que a luta se trava? Dentro da nossa mente, pelo reino de Deus. Porque olha o que o Senhor Jesus disse, onde deve estar o reino de Deus. Vamos ver aqui no livro de Lucas, capítulo 17, no versículo 21. O Senhor diz aqui, vamos ler o 20 e o 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirás, ei-lo ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus ele tem que estar dentro da sua mente, porque é a sua mente que comanda as suas atitudes, a sua mente é que comanda as suas ações, a sua maneira de ser. Então, antes de nós alcançarmos o reino literal, na volta do Senhor, o reino de Deus ele não é o reino milenar, né? O reino milenar é o reino de Cristo. O reino de Deus é o reino eternal, que virá após o juízo final. Nós vamos ver isso aqui. Então, antes de alcançarmos esse reino, este reino ele deve estar primeiro dentro de nós. A Bíblia diz em Apocalipse 5:10 que nós seremos reis e sacerdotes sobre a terra. Então, é importante que cada um de nós que almejamos o reino de Deus, que nós venhamos aprendermos a reinar. E nós temos que reinar aqui, ó, dentro da nossa mente. E um rei, ele enfrenta vários adversários. Vários outros reis querem tomar o seu reino. O seu reino, você que está me assistindo, é a sua vida. Existe um monte de anjo caído, de vagabundo, derrotado, fracassado, desgraçado, esses demônios, que quer tomar o seu reino, a sua vida. Então o reino de Deus ele tem que nascer dentro de você. Você tem que ter uma mente totalmente voltada para o que está escrito, para que o seu reino não seja tomado. O apóstolo Paulo chama ele de a mente de Cristo. E você sofre ataque no seu reino todos os dias, e talvez você não perceba disso. Todas as pessoas que se levantam contra ti injustamente, você está sendo atacado. Todas as pessoas que se opõem ao seu posicionamento de acordo com a vontade de Deus, você está sendo atacado, seu reino. Todas as pessoas que mentem contra você, que procuram te fazer o mal, que procuram te prejudicar, elas são instrumentos do maligno para atacar o seu reino.
que deve ser o reino de Deus. Então é importante, diante de nós reinarmos, sermos sacerdotes sobre a terra, que nós venhamos aprender a reinar sobre a nossa própria vida. Irmã Gorete, seja bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Muitas pessoas vivem uma vida oposta à graça de Deus, vivem em trevas. Por quê? Porque elas não sabem governar a sua vida, o seu reino, o reino de Deus que lhes é oferecido. O reino de Deus ele tem que nascer primeiro dentro de nós. Lucas 17, 21. Então, quando você não governa o reino que Deus te confiou, você vai estar dando autoridade para o inimigo governar o seu reino. Esse reino que está dentro de você, que é a sua vida, ele deve ser governado de acordo com a vontade de Deus. A irmã Gorete nos diz amém, irmão. Amém, irmã. Deus abençoe. Então, quando você fica dando ouvidos, dando importância àqueles que reinam nas trevas, você vai ser contaminado por elas. Quando você se deixa intimidar, quando você se deixa atingir por essas pessoas, você vai se rebaixar ao nível delas. Você vai ser um fracassado como elas são. Porque todos aqueles que estão contrários à vontade de Deus estão em fracasso. Você que vai decidir. E a palavra de Deus, ela traz uma advertência muito séria em relação a isso. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Se você está reinando a sua vida de acordo com a vontade de Deus, tome cuidado para que você não caia e venha reinar de acordo com a vontade do inimigo. A irmã Jané nos diz verdade, amém, irmã. Entende? Então, se você é uma pessoa fraca, que fica absorvendo negatividade, que esses fracassados que estão nas trevas tentam te impor, aí, como você pode dizer que você está no reino de Deus? Que o reino de Deus nasceu dentro de você. Você fica magoado, fica revoltado, guarda rancor, ressentimento. Uma grande dica, um grande ensinamento que poucos percebem dentro da palavra de Deus para que nós possamos governar a nossa vida sob a direção do reino de Deus, é uma coisa que ultimamente Deus tem me tocado para que eu possa repetir isso, que muita gente não gosta de ouvir, é saber cuidar da própria vida. Se você focar na sua vida, de como você deve servir a Deus da melhor maneira possível, você vai ter muito mais crescimento, sabe? Se o teu irmão na igreja não está nem aí para as coisas de Deus, deixa ele viver a vida dele. Na igreja não tem ninguém bobo. Não tem ninguém bobo na igreja, só tem inocente, que são as criancinhas. Mas o resto, tudo é gente que sabe o que está fazendo, que se está errado é que quer enganar a si mesmo, e que cada um vai prestar contas a Deus de si mesmo. Nós vamos preocupar com o nosso reino, no reino de Deus em nós, na nossa vida. Vamos nos meter na vida do outro quando realmente for necessário, quando for para trazer algum acréscimo, quando for para trazer algum crescimento, quando realmente for para fazer a diferença de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas pessoas sabem que você quer o melhor e elas vão fazer o contrário só para te irritar. E se você cair nisso, você está sendo dominado pelo inimigo. Você entende? A irmã Joseli disse que amém, verdade, amém, irmã.
Então vamos se preocupar com a nossa vida, sabe? Não tem ninguém bobo no nosso meio. Tem uns que fingem de bobo para viver, isso é problema deles com Deus. Aqueles que querem a verdade não se escandalizam com o que eu falo. Eu quero que vocês analisem se eu estou falando alguma coisa contrária à palavra de Deus. Aí você vai encontrar, né, alguns espertalhões, né, dizendo, querendo argumentar. Ah, mas Jesus falou que o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Veja bem, ele vai atrás daquela que se perdeu. Mas se aquela que se perdeu não quer voltar para o aprisco, ele vai obrigá-la? Ele vai trazer ela na marra? É assim que Jesus fez? É assim que Jesus fazia com as pessoas? Era na marra, era na força? Está escrito, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito de Deus está na palavra de Deus. Se vós não sois capazes de dar ouvido à palavra de Deus, nada mais resta ser feito. Pode sim orar, mas nada mais resta ser feito. Porque quando o reino de Deus é rejeitado dentro do coração, da mente humana, nada mais vai adiantar. A irmã Janete está dizendo, temos ir a Jesus por amor, só por amor. Então, para podermos buscarmos o reino de Deus, nós temos que estar preparados tanto para o bem, como também estar preparado para o mal. Nós temos que estar preparado, tendo a consciência de que você fez uma escolha, a melhor escolha da sua vida, em buscar o reino de Deus. Mas também, ao mesmo tempo, você vai incomodar muita gente que odeia o reino de Deus. E essas pessoas que não governam a sua vida sob a direção do reino de Deus, elas irão governar a sua vida sob a direção do reino do maligno. E elas vão ficar incomodadas com a sua vida. Você pode não mexer com nenhuma delas, mas elas vão lá querer te irritar, querer te tirar do sério, querer te provocar, querer te fazer cair, e depois vão tentar se fazer de vítimas. Então, o reino de Deus, nós temos que estar preparados para todas as coisas referentes a ele. Se você tiver uma mente fraca, você vai ser dominado facilmente pelo inimigo. E as trevas que essas pessoas trevosas vivem nelas vão ser transferidas para você também. Você tem que determinar na sua vida que a minha mente é onde está o meu coração, espiritualmente falando. Aqui já mora aquele que bateu na porta e eu abri a porta para ele. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu e meu Pai entraremos, com ele cearemos e nele faremos morada. Então você deve ser determinante. Então, se o reino de Deus ele habita dentro de você, você não vai ter nenhuma associação direta nem indireta com as trevas. Você vai ser uma pessoa que vai se basear a sua vida pelo que está escrito, não pelo que as pessoas dizem ou querem que você faça. Você vai ser uma pessoa de posicionamento. Você vai ser uma pessoa honesta, porque é impossível o reino de Deus estar em nós se nós formos desonestos. Você vai ser uma pessoa que honra os seus compromissos, que honra a sua palavra. E você vai ser uma pessoa forte.
Você vai saber respeitar as decisões das outras pessoas, mesmo que elas sejam contrárias à vontade de Deus. Então, a nossa busca pelo reino de Deus, ela na verdade é uma busca interior. É uma busca que nós fazemos dentro de nós mesmos para poder encontrar dentro de nós aquilo que está contrário à palavra de Deus, para podermos modificar, para podermos transformar. Vocês entendem isso? Agora vamos ver o que é fundamental para entrarmos no reino de Deus. No livro de João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que é fundamental para entrarmos no reino de Deus? Um novo nascimento. Nascer da água, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão e a remissão dos nossos pecados. E nascer do Espírito, ou seja, de uma nova mentalidade, de como você enxerga a vida e de como você vai viver a sua vida. Irmão Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso estudo, que Deus te abençoe e a paz seja contigo. Muitas pessoas nascem da água, mas com o passar do tempo morrem no Espírito. Nós morremos no Espírito quando deixamos de ter posicionamento de acordo com o que está escrito. Quando a pressão do mundo ela é mais forte em nós do que a palavra de Deus. Porque o mundo vai nos pressionar. Ele não vai ter piedade de nós. Ele vai tentar nos esmagar, nos estraçalhar de uma forma muito inteligente e mais, de uma forma muito convincente. É como disse o Senhor Jesus, que chegaria um tempo em que as pessoas vos matarão acreditando que estão fazendo a vontade de Deus. É assim que o reino das trevas age. Com aparência de bondade, com aparência de justiça, com palavras bonitas, com atitudes bonitas, agradáveis aos homens, mas totalmente oposta à vontade de Deus. O inimigo, ele não mede esforço para impedir com que nós venhamos alcançarmos o reino de Deus. Todos nós sabemos disso. E ele oferece muitas outras coisas que nos parecem inofensivas, mas que na verdade são extremamente perigosas e que podem nos destruir. A irmã Janete nos diz, o apóstolo Paulo fez isso e arrependeu imensamente. É verdade. Mas quando ele permitiu que o reino de Deus habitasse dentro dele, é que veio o arrependimento. Muitas pessoas se confiam só no nascer da água, mas não estão nem aí para o nascer do Espírito. O nascer do Espírito deve ser diário. O irmão
irmão Ronaldo me diz: paz esteja contigo, pastor Paulo, saudações a todos os irmãos, Deus os abençoe. Amém, irmão, Deus abençoe também. Em nome do Senhor Jesus, Yoshua Mashiach. E esse nascer do Espírito é através de uma transformação de consciência, né? Existem pessoas que têm realmente vontade de fazer a vontade de Deus, mas elas são fracas, elas são influenciadas facilmente. É só dar uma pressão que elas cedem. O posicionamento delas são fraco. E é nisso que nós devemos trabalhar. O Senhor Jesus disse que aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, filha, nora, esposa, até a sua própria vida por minha causa, não é digno de mim. E o que é ensinado hoje, que é o contrário disso, que nós temos que agradar todos para sermos de Cristo. Né? Então, cada um de vocês decida o que vocês querem ficar com a palavra de Deus ou que com os pregadores estão ensinando. Isso é uma decisão pessoal, não tem nada a ver com a vida de ninguém. Tem que preocupar com a minha e preocupar em transmitir a vocês o que está escrito. Agora a decisão de vocês é sua. Isso não é grosseria que eu estou falando, isso é alerta, isso aqui é palavra séria, isso aqui é um assunto sério, isso aqui é para homens e mulheres, não é para criança. Eu jamais vou falar assim com uma criança. Mas com pessoas adultas, sim, é dessa forma que temos que colocar as coisas, para que elas possam ser entendidas. Irmão Lucas, seja bem-vindo ao nosso estudo. O irmão me diz: paz seja convosco. Amém, irmão. Seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Então, o reino de Deus, ele depende muito das nossas escolhas. O reino de Deus, o nosso caráter é que o expressa. Você pode enganar o mundo inteiro, você pode ter o aplauso do mundo inteiro, mas se você tem aquele ódiozinho guardado lá no fundo do seu coração e vinga-se todos os dias, você vai prestar contas ao Criador sobre isso. E ele ninguém engana. É só ódio, 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 ódio. É isso que nós mais vemos dentro das igrejas, no dia a dia, em vários lugares. O negócio é contrariar. Contrariou, acabou. Você não obedeceu o que a pessoa te manda, não faz o que a pessoa quer, você já é do demônio. Você já não é de Deus. E a gente tem que aprender a analisar se os nãos que nós recebemos na vida, se eles têm uma justificativa dentro da palavra de Deus ou não. É isso que interessa. O próprio Senhor Jesus disse não para várias pessoas. E não teve nenhum problema de consciência nisso. Ele foi muito tranquilo em tudo aquilo que ele fazia, porque as suas atitudes estavam pautadas dentro da vontade do Pai. Nós temos que aprender a dizer não até para nós mesmos. A pessoa para a qual nós devemos mais dizer não na vida é para nós mesmos. Porque nós somos o nosso maior inimigo. Nós às vezes sabemos que o negócio não vai dar certo, mas ali, se a gente não focar sob a direção do Reino de Deus, nós vamos continuar insistindo até dar errado. Até nos desgraçarmos. Até tirarmos a graça de Deus da nossa vida. É assim que o ser humano é. Por isso que está escrito: aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Estão entendendo? A irmã Janete nos diz: o Senhor Jesus disse: se crer for batizado, será salvo. Esse crer, a sua eficácia vai muito mais além do que aparenta ser.
Não adianta batizar e não se esforçar em viver o que esse crer que o Senhor Jesus disse para crescermos realmente representa. É verdade, né? Crer não é só acreditar que Jesus é o Filho de Deus, não é só acreditar que Ele é o Salvador, mas crer significa obedecer, né? Se você, por exemplo, vai visitar uma pessoa e você vai na casa daquela pessoa e você vai, chega assim na varanda da pessoa, você vê um quintal bonito e tudo, você fala assim, eu vou ali embaixo naquela árvore ver que a pessoa vai falar, não vai lá não, que lá tá cheio de marimbondo e vai te pegar. Se você crer, você não vai. Então crer é obedecer. Dizer eu creio é só uma declaração. E a maioria das declarações não são pautadas realmente na verdade. É a atitude que mostra. Irmã Maria da Penha, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Que Deus te abençoe. A paz seja contigo. Então, ainda baseando-se nesta palavra que a irmã Janete, ela fez a citação aqui, eu quero acrescentar, então, o que está aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que nos diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Há traduções que diz já está condenado. Então, quem crer e for batizado. O que é crer para ser batizado? Você acredita na palavra de Deus que você precisa realizar essa mudança na sua vida. Então você vai fazer de tudo para alcançar. Por exemplo, às vezes a pessoa está no mundo, ela tem conhecimento da palavra de Deus, conhece o Senhor Jesus e ela quer se batizar. Mas porém ela tem um vício, ela fuma, por exemplo. Então, primeiro, ela tem que crer, ela tem que se libertar daquele vício para poder se batizar. Venha como está, sim, venha como está para primeiro se libertar. Para você, então, realmente demonstrar que você creu. A irmã Maria da Penha nos diz, a paz seja contigo, pastor Paulo. Amém, irmã. Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. A irmã Janete nos diz, assim como todo verbo requer uma ação, assim o verbo crer é o mesmo que acreditar. E pergunta, acreditar em quê? Acreditar em tudo que foi deixado para o nosso ensinamento. Exatamente isso, né? E a prova de que acreditamos é quando procuramos colocar em prática, né? Então, quem crer e for batizado será salvo. Para ser batizado tem que crer. Crer não é declarar, é procurar modificar. Crer é obedecer. Porém, quem não crê será condenado. Quem não lutar para mudar o que está errado será condenado. Quando você faz essa mudança, você está buscando o reino de Deus. Está permitindo que o reino de Deus venha nascer dentro de vós. Como nós vimos aqui na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Amém? Irmã Conceição Marchão, seja bem-vinda ao nosso estudo. A irmã me diz, paz seja contigo, pastor Paulo. Amém, minha querida irmã. A paz seja contigo também, com todos os irmãos que nos assistem, em nome do Senhor Jesus. Então, quando nós fazemos uma análise de tudo isso que nós estamos aqui estudando, nós podemos percebermos com muita clareza que não é fácil alcançarmos o reino de Deus, mas é extremamente
impossível para aquele que se dedicar, para aquele que se esforçar, para aquele que levar a sério. O Senhor Jesus nos ensinou que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas muitas pessoas dizem que amam a Deus sobre todas as coisas, até que o interesse de Deus, a vontade de Deus, ela não venha em contraste com a sua própria vontade. Muitas pessoas deixam de se posicionar de acordo com a vontade de Deus, porque tem vergonha. Ser crente no meio de crente é moleza. Quero ver ser crente no meio dos ímpios, no meio dos debochados, dos provocadores, no meio dos desrespeitosos, no meio da escória da humanidade. É chocante falar isso, né? Mas a humanidade tem uma grande escória nesse mundo. Que nós devemos nos posicionarmos em relação ao reino de Deus. Eu conversei com uma pessoa recentemente. Eu falei com ela, olha, eu sei que eu sou uma pessoa difícil de agradar aos outros, porque eu tenho meus posicionamentos de acordo com a palavra de Deus que muitos não concordam. Só que eu não posso negociar o reino de Deus. Eu não negocio a vontade de Deus. Então, se a pessoa gostar de mim, tem que gostar sim. Ou então me odeiam. Mas não dá para negociar. A gente já tentando fazer a vontade de Deus, a gente é imperfeito. A gente falha em vários pontos, às vezes pela nossa imperfeição. Agora, se a gente começar a abrir mão, aí você vai estar entregando o seu reino, que é o reino de Deus dentro de você, a sua vida, a Satanás, como Adão entregou o reino que Deus havia lhe confiado a Satanás através da desobediência. Vamos ter essa consciência, sabe? Então eu falo, ó, sinto muito, não fique triste comigo, não fique chateado, mas não dá para mim participar disso, não dá para mim fazer isso, não dá para mim fazer aquilo. Agora, o que cada um quer fazer é problema de cada um. Não sou aqui juiz de ser humano nenhum, mas eu tenho que ter o meu posicionamento de acordo com a palavra de Deus. Eu não julgo a ninguém, mas também não permito que ninguém me julgue. Porque quem me julgará é a palavra de Deus. Então, se as pessoas vêm querer me pressionar, se é radical, se é fanático, se é isso, se é aquilo, eu não aceito esse julgamento. Fala, essa é a sua opinião a meu respeito? Eu a respeito simplesmente, e pronto. Eu aceitar que os outros me julguem, é eu sofrer por isso. É eu ficar incomodado, eu guardar mágoa, rancor, ressentimento. Isso é aceitar o julgamento. Eu não aceito que os outros me julguem. A opinião das pessoas, por eu estar fazendo o que é correto diante de Deus, é a opinião delas. E acabou. Porque se eu fizer o que é errado aos olhos de Deus, antes que alguém venha me julgar, e antes que eu venha julgar alguém, que eu procuro não fazer isso, o próprio Deus fará. E não existe uma coisa pior na vida de ninguém do que quando Deus vem nos dizer que Ele não aprova a nossa atitude. Agora,
aqueles que têm a humildade de procurar, falar, eu quero um aconselhamento, tudo é diferente. Então a pessoa me está autorizando a direcioná-la pelo que está escrito, não pelo que eu acho, mas pelo que está escrito dentro da palavra de Deus. Então eu te digo isso, quando você estiver fazendo o que é reto diante de Deus, se posicionou corretamente de acordo com a palavra de Deus, não permita que ninguém te julgue. Porque o julgamento dessas pessoas é para te tirar do caminho certo. O julgamento dessas pessoas é para te fazer retroceder. É para tirar o reino de Deus de dentro de você. Então procure resolver as coisas com muita tranquilidade, com autoridade sobre a sua vida. Não deixe se intimidar por acusação, por qualquer tipo de intimidação. Seja seguro da sua fé, se ela está baseada no que está escrito. Porque assim nós venceremos. Assim o reino de Deus não é só uma ilusão na nossa vida. O reino de Deus para muitos é só uma ilusão, porque eles não alcançarão, porque não permitem que o reino de Deus nasça dentro de si mesmo. Então isso é uma coisa muito séria e que todos nós devemos nos preocuparmos. Agora, o que nós não nos faz sermos, o que não nos faz sermos aptos para o reino de Deus? Está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Irmão João e irmã Rosângela Steinbach, sejam bem-vindos ao nosso estudo. Que Deus vos abençoe, a paz seja convosco. Então, o que não nos faz sermos aptos para o reino de Deus? Em Lucas 9, 62 diz, mas Jesus lhe replicou, ninguém, olha só, ninguém, que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Está vendo? O que é colocar a mão no arado? É porque a partir do momento em que nós cremos e fomos batizados, nós temos então uma obra pela frente a fazer. Lembram-se da parábola do semeador? O semeador é o filho do homem. A semente é a palavra de Deus e a terra é o coração do homem. Então, quando nós aceitamos fazer parte do reino de Deus e depois olhamos para trás, nos arrependemos, temos saudades do mundo das trevas, nós deixamos de sermos aptos para o reino de Deus. Irmão José Aparecido de Brito, seja bem-vindo ao nosso estudo, que Deus te abençoe, a paz seja contigo. Aqui, deixa eu ver aqui, pulou. Irmã Janete nos diz, o Senhor Jesus hoje está como advogando a nossa causa. E todos que julgam aqueles que o Senhor Jesus advoga a causa, estão com certeza se levantando contra, não contra a pessoa apenas, mas sim contra também o próprio advogado, que é o Senhor Jesus, além de estar ocupando o lugar do grande juiz, que é Deus. É verdade, irmã. Isso é a mais pura verdade que você está dizendo, né? Pena que muitos não têm essa consciência. A irmã Rosângela e o irmão João diz, paz seja convosco a todos os irmãos. Amém. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus.
Então, quando colocamos a mão no arado e olhamos para trás, não nos tornamos aptos para o reino de Deus. Olhar para trás não significa quando você cai, quando você comete um erro, um pecado. Não é isso, olhar para trás. Olhar para trás é quando você começa a se questionar se realmente vale a pena seguir a Deus. Sabe? É uma grande diferença. Qual que é a diferença da pessoa convertida com a pessoa convencida? A pessoa convertida é aquela que aprende a vontade de Deus dentro da sua palavra. E não importa o que aconteça, não importa as decepções que ela sofra, ela vai procurar se esforçando até o fim da sua vida em obedecer o que está escrito. Essa é uma pessoa convertida. Agora, uma pessoa convencida é uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, ela acredita que aquilo tudo é verdade, mas quando ela é decepcionada, ela volta para o mundo, praticando as coisas do mundo, e usa a decepção como desculpa por ter olhado para trás e ter rejeitado o reino de Deus. Essa é a diferença. A irmã Joseli diz, o único que pode nos julgar é Deus, e nós também não podemos julgar ninguém. Né? Então, é verdade. Né? Apesar de que o próprio Senhor Jesus diz, julgar pela reta justiça. Julgar significa avaliar, certo? Então, assim, nós podemos julgar no sentido assim, de avaliar se aquilo que a pessoa está nos propondo é de acordo com a vontade de Deus ou não, tudo se vale a pena ou não. Mas, como eu disse, entre nós não há inocentes, só as crianças. Então, se a pessoa escolhe o caminho errado, ela que viva a vida dela. Você pode tentar aconselhar e tudo, mas julgar é com Deus. Eu tenho que preocupar em não cair. Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Observe uma coisa, toda pessoa quando cai, ela tenta arrastar outras com ela. Ela não quer cair sozinha, certo? O irmão José Aparecido de Brito me diz assim, paz seja contigo, pastor Paulo. Espera, ele pulou aqui. Estou na escuta do estudo para a honra e glória do nosso Deus. Saudação para todos os irmãos em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Emaneuci, seja bem-vindo ao nosso estudo. Que Deus te abençoe. Irmã Joseli disse exatamente, pastor. Amém, irmã. A Emaneuci nos dá aqui a aprovação. Bendito seja Deus. Então, muitas vezes, nós somos apenas, nós, eu digo ser humano, né? Apenas convencido da palavra de Deus. Mas a pessoa não é convertida à palavra de Deus. Quando você é convertido, você não volta atrás. Você não volta. Você pode errar, você pode falhar, mas você não vai, você não se entrega ao pecado voluntário, sabe? Você não peca sabendo que você está pecando e tudo, não. Por quê? Porque a voluntariedade no pecado, isso demonstra um grande ódio por Deus. E demonstra um grande amor pelo mundo. Entende? Quando nós odiamos a Deus, nós odiamos o seu reino. Quando nós odiamos a Deus, nós odiamos a tudo que se relaciona a Deus. Quando nós odiamos o Senhor Jesus, nós odiamos o próprio Deus, nós odiamos o reino de Deus, nós odiamos tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer. Existe muita gente que odeia a Deus e que procura enganá-lo com palavras de lisonja. Por isso está escrito que na vinda do Senhor Jesus muitos dirão, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos, e Ele vos dirá abertamente, afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E aqueles que praticam a iniquidade são aquelas pessoas que não permitem o reino de Deus nascer dentro de si mesmo. Porque elas se tornam o centro da sua vida. Não é a vontade de Deus que importa, é a sua vontade.
E quando a pessoa odeia o reino de Deus, ela odeia tudo que representa o reino de Deus. Mas ela não tem coragem de declarar abertamente. Ela vai pelas beiradas. E uma pessoa que odeia o reino de Deus é muito fácil de identificá-las. É só você prestar atenção. É só você observar. As pessoas que têm muito ódio no coração, mágoa, ressentimento, rancor, é fácil de identificar ela. É só estar atento que ela aparece assim na sua vida normalmente. Então a maioria dessas pessoas, o que nos resta é só orar por elas. Porque não devemos jogar as nossas pérolas aos porcos e nem dar o que é santo aos cães. Palavra dura, mas não é eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus que disse. Então, nós como servos de Deus, na busca pelo reino de Deus, nós devemos aprender, preste atenção, irmãos, nós devemos aprender a empregarmos bem o nosso tempo. Tempo é vida. Vida é um espaço de tempo. Desde que nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, não é quando nós nascemos, não. Quando somos concebidos até o dia que nós morremos. Esse espaço de tempo chama vida. Então, nós devemos, sabemos empregarmos bem o nosso tempo, ou seja, empregarmos bem a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Certo? E para isso é necessário que nós sabemos governar a nossa própria vida sobre os valores do reino de Deus. Aí o reino de Deus terá nascido dentro de nós. Mas se eu estiver preocupado com a vida do outro, eu não vou conseguir isso nunca. Se eu estiver preocupado em acusar o outro, em retribuir o outro o mal que ele me faz, em ficar dando atenção àquilo que não vale a pena, eu não vou nunca alcançar o reino de Deus. Irmão João Neto, seja bem-vindo ao nosso estudo. O irmão escreveu aqui, Teodoro Vinhasco, creio que está assistindo também. Seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, essa questão do reino de Deus é uma questão muito mais séria e muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Agora vamos ver aqui biblicamente por que o reino de Deus, ele na Bíblia, ele também é chamado de reino dos céus. Vamos ver aqui, está aqui, ó, claro, Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda dos tronos, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles. Então, porque o reino de Deus é chamado de reino dos céus? Porque ele é um reino que virá dos céus, agora aqui no sentido literal, trazendo as moradas eternas, onde Deus habitará com os homens numa terra transformada, purificada, onde não haverá mais pecado. O reino de Deus também é conhecido como reino eternal. Por isso que é chamado o reino dos céus. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a pedir, venha a nós o teu reino. Não somos nós que vamos para o céu, morar no céu. É o reino do céu, o reino de Deus que virá até nós depois que tudo for concretizado. Satanás foi lançado no lago de fogo, a morte, o inferno, a besta, o falso profeta, aqueles que não foram salvos, tudo vai ser consumado. Então a nova Jerusalém descerá do céu ataviada como noiva, vai encontrar com o seu esposo que está aqui na terra. Porque o Senhor Jesus estará aqui reinando, né? Durante o reino milenar.
Então, após o período do milênio, vai ser a destruição de Satanás, com aqueles que ele conseguiu convencer a se voltar contra o Senhor Jesus, e vai iniciar o juízo final. E após o juízo final, é que se concretizará a nova Jerusalém descendo do céu, e que então será implantado nessa terra transformada como era antes, sem pecado, no tempo de Adão, antes de pecar. Então será que o reino de Deus, ou o reino eternal. Então por isso que o reino de Deus, ele é chamado do reino do céu, porque é um reino que virá do céu, literalmente. Não é porque nós vamos morar no céu. Não existe essa promessa dentro da palavra de Deus, certo? Agora, o que devemos estarmos dispostos para fazer, para alcançarmos o reino dos céus? Vamos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46, que nos diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possuir e a compra. Então, o que nós devemos estarmos dispostos para alcançar o reino dos céus, ou o reino de Deus? Vender tudo que possuímos para adquiri-lo. Isso significa abrir mão de tudo na nossa vida que não é agradável a Deus. É o preço que você paga. É isso que demonstra que você está realmente disposto a herdar o reino de Deus. Não que isso vá te fazer alcançar a vida eterna. É o sacrifício de Jesus que nos dá o direito a ela, mas é a nossa atitude que demonstra o nosso interesse em sermos salvos. Que demonstra o interesse em aceitarmos a graça de Deus. Amém? Então o reino de Deus, quando ele nasce dentro de nós, muitas coisas deixam de ter importância. Muitas coisas deixam de ter valor. Eis que tudo se faz novo, e as velhas coisas já passaram. Mas, infelizmente, existem aqueles que só nasceram da água, mas não nasceram do Espírito, que não alcançaram isso. Aquele que nascer da água e do Espírito, que não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. E vamos então aqui completarmos essa lista. Quem não herdará o reino de Deus? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 nos diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos. As pessoas que no seu dia a dia cometem injustiça. A mentira é uma injustiça. Você prometer e não cumprir é uma injustiça. Você ter como socorrer uma pessoa que te pede ajuda e você dizer não é uma injustiça. Existem várias injustiças nessa vida. Então os injustos não herdarão o reino de Deus. Aqueles que caluniam, que mentem, sabe? Aqueles que odeiam sem propósito. E quando tem um propósito, aqueles que não sabem perdoar. A falta de perdão é uma injustiça. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros. Esses impuros são aqueles que procuram toda forma de impureza, seja no sentido sexual ou em qual outra forma. Eu não digo aqueles que pecam, aqueles que insistem no pecado. Porque as pessoas às vezes pecam, mas elas choram, elas se arrependem, elas verdadeiramente se arrependem, elas sofrem por terem pecado e corrigem a sua vida.
mas todos aqueles que insistem em viver em pecado. Nem os impuros, nem os idólatras. Tem várias formas de idolatria. A maior idolatria que existe é a idolatria do ego, do meu eu. Satanás, ele estabeleceu um dia na vida de todo ser humano para ele ser adorado. É o dia do seu nascimento. Então, nesse dia eu tenho que fazer bolo para mim, tenho que cantar louvores a mim, eu tenho que ser colocado como um Deus. E se esquecer desse dia, eu vou ficar muito triste. A idolatria humana é a pior das idolatrias que existe. Nem os adúlteros, não só aqueles que cometem o adultério físico, como o adultério mental, que deseja a mulher no pensamento. Nem os efeminados, que é aqueles que perdem a característica masculina, né? Nem os sodomitas, que fazem práticas sexuais contrárias à natureza humana. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, olha, até os bêbados estão entrando. Nem os maldizentes que ficam aí falando mal dos outros. Falar mal é falar mentira. Né? Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, resumindo, quem não herdará o reino de Deus? Todos aqueles que viverem na prática voluntária do pecado. Esses não herdarão o reino de Deus. Então aqui, irmãos, mediante tudo isso que nós estudamos, tanto vocês quanto eu, temos aqui a clareza, através do Evangelho, sobre o que é o reino de Deus, o que nós devemos fazer para conquistá-lo, onde ele deve habitar, como ele é manifestado, e quem não herdará esse reino. Eu espero que vocês possam fazer o melhor uso possível desse ensinamento para a vida de vocês. Porque eu vou procurar fazer o mesmo. E assim, nós venhamos nos prepararmos dia a dia para a volta do Senhor Jesus. Não se deixe intimidar. Tenha uma mente estruturada na palavra. Não deixe que o reino das trevas venha dominar a sua mente. Seja uma pessoa segura naquilo que está escrito. Tenha posicionamento. Procure ser uma pessoa justa e verdadeira. Tenha a preocupação de agradar a Deus, sempre primeiro. E se você vê alguém cair, não se esqueça do ensinamento do Senhor Jesus. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não atire pedra em ninguém. O Senhor Jesus, ele poderia ter atirado a pedra naquela mulher, mas ele estendeu para ela sua mão. Ele está nos ensinando que, em vez de apedrejarmos, nós devemos estender a mão. Mas há pessoas que, quando caem, quando você estende a mão para ela, quer quebrar a sua mão. Nós temos que estar preparados para tudo nesse mundo. Mas deixarmos de maneira alguma que nada nem ninguém venha nos roubar o direito da coroa da vida que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Vamos buscar ao Senhor em oração e também em ação. E vamos em frente. É triste. Às vezes eu estou falando em termos de igreja. Você vê irmãos que não estão dando a mínima para o reino de Deus, que querem servir a Deus do seu jeito, não do jeito que a Bíblia manda. Irmãos que são arrogantes e autoritários. Mas esse é um direito que eles têm de ser, e devemos respeitá-los. E nós devemos tomarmos cuidado para não cometermos o mesmo erro. Então gostaria de deixar para vocês
esse estudo que o Senhor me deu para trazer à igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quero convidá-los a orar comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e pedimos ao Senhor que essa Palavra ela venha ser vivificada dentro de nós. Que o reino de Deus, o Teu reino, venha nascer dentro de nós cada vez mais. Que o Senhor possa nos conduzir pelos caminhos estreitos e para que nós não venhamos olhar para trás. Que venhamos sermos fortes, posicionados dentro da Tua vontade, mas também procurando sermos pessoas justas e verdadeiras. Que não venhamos aceitar a mentira, que não venhamos aceitar tudo aquilo que for contrário à Tua palavra com naturalidade. Que a única coisa natural que possa ser alvo ou base da nossa aceitação seja a Tua vontade. Peço ao Senhor que abençoe todos os irmãos que estão aqui nos assistindo. Peço ao Senhor que abençoe o Nicolas, o netinho da irmã Janete. Que o Senhor venha curá-lo daquela bactéria, da infecção, seja lá o que for. Qualquer coisa que possa estar impedindo ele de voltar para casa. Que o Senhor cure completamente em nome do Senhor Jesus, Pai. Peço também pela Lara, uma outra criança lá também. Que o Senhor possa trazer a cura a ela. Por todas aquelas crianças que estão naquela UTI. Por todas as crianças em todo o Brasil e no mundo. Peço pelas pessoas que sofrem. Pelas pessoas que estão arrependidas dos seus pecados. Que elas possam alcançar o Teu reino. Eu peço ao Senhor que venha trazer a igreja de Deus, Teus escolhidos. Que o Senhor venha trazê-los a nós e também venha nos levar até eles. Que venhamos juntos, ajudarmos uns aos outros, a caminharmos em direção ao Teu reino. E que venhamos fazer isso com amor, com posicionamento e sem olharmos para trás. Abençoe a todos os irmãos que estão nos assistindo, que vieram nos assistir, que não irão nos assistir. Abençoe aqueles que nos amam, que nos odeiam, aqueles que querem o nosso mal, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito e serem transformados, Senhor. Que os meus inimigos de hoje, carnais, venham ser os meus irmãos em Cristo amanhã. Eu peço ao Senhor, pelo toda a Tua igreja sobre a face da terra, e Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, Senhor Shua-Mashiach. Que o Senhor nos dê uma semana vitoriosa. E que a próxima semana venhamos estar aqui novamente estudando a Tua palavra, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor Shua-Mashiach. Amém. Então, meus amados irmãos, eu quero aqui agradecer a audiência de cada um de vocês. Irmã Maria Almeida, seja bem-vinda ao nosso estudo. Nós finalizamos agora o estudo, mas ele vai ficar salvo aí no Facebook. Para quem quiser assisti-lo. Se alguém vier assistir pelo YouTube também, sejam todos muito bem-vindos. Se alguém quiser cooperar com o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal, ou dando um like, seja muito bem-vindo. Se não quiser também não tem problema nenhum, está tudo certo, tudo maravilhoso. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim nós finalizamos mais um estudo bíblico em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente vocês e suas famílias, em nome do Senhor Jesus. A irmã Joselina nos diz amém, Deus abençoe a todos, uma ótima semana, amém, irmã, uma ótima semana. A irmã Janete também diz amém, louvado seja o nosso Deus, sempre, amém, irmã. Irmão José Aparecido de Brito também nos diz amém. Então fique com Deus, uma boa noite com o Senhor Jesus, que a paz seja convosco.